Análise combinatória. Então vamos começar aqui um dos conteúdos bem importante, cai bastante tanto nas provas de concurso público quanto nas provas de Enem. Esse é um material que eu já tinha preparado para a editora Vestcom e eu estou utilizando uma parte desse material, aproveitando aqui, em 2007, eu elaborei um curso de raciocínio lógico focado em concurso público. E esse material é bem interessante e dá para a gente aplicar aqui tanto para o Enem quanto para concurso público. Então vamos lá. Primeiro, vamos nessa aula de hoje estudar o que é análise combinatória, dar uma ideia do que ela estuda e falar sobre o princípio fundamental da contagem. Vamos lá, o que é análise combinatória? Então ela visa desenvolver métodos de contagem de agrupamentos específicos dos elementos de um conjunto. Então exemplos de conjunto fácil contagem. C é o conjunto de anagramas da palavra lá. Então como é que a gente pode escrever esse conjunto C? Ele pode ser escrito lá, LRA. Mas não faz sentido esse LRA em português. Não faz, mas é esse código, né? Mas para anagramas não importa se ele tem um significado lá na língua portuguesa. Importante que ele carregue essas três letras, o L, o R e o A. Então, LRA é um anagrama, ALR, tá? Então, ficou claro, né? Não precisa fazer sentido, não precisa ter significado na língua portuguesa ou em qualquer língua. Esse aqui é o conjunto formado pelos anagramas aqui da palavra lá. Esse é um conjunto de fácil contagem, né? Um exemplo de um difícil contagem. Mega Sena, né? Então, esse é o conjunto de todas as possibilidades de ganhar na Mega Sena. Bom, a Mega Sena é aquele jogo que você tem 60 numerações, são 60 bolinhas lá no globo, né? Você tem um globo com essas bolinhas, aí vão sendo retiradas as bolas aqui. Essas bolas são numeradas de 1 até 60. Então, você faz um sorteio de 6 bolas aqui, tá? Se der os números que você marcou, os 6 números, você ganha o prêmio máximo, que é chamada Mega Sena. Ou seja, você acertou na cena, nos 6 números. Existe premiação para acertar na quina também, acertar 5 números. Eu acho que é a partir da quadra. Então, a partir da quadra você tem premiação. 3 números, se você acertar, já não consegue. Principal. Opa, deixa eu desligar meu Google aqui. Então você tem aqui ser o conjunto de todas as possibilidades de ganhar a Mega Sena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é uma forma de você jogar, assim como a última combinação seria o 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então aqui é dito uma cartela simples, tá? Então estou pensando aqui no jogo de cartela simples. Tem jogos, a Mega Sena permite que você faça uma aposta maior, escolhendo 7 números. Daí você tem que pagar mais para fazer, porque sua chance aumenta, tá? Então, até essa chance, né, esse valor, utiliza a análise combinatória para fazer o cálculo de qual foi a sua chance que aumentou, tá? Então é feito esse cálculo aqui, que nada mais é do que a combinação 7, 6 a 6, que dá 7. Então, a sua chance aumenta 7 vezes. Então você vai pagar o equivalente a 7 cartelas, né, se você jogar 7 números. Então a combinatória explica, inclusive, como é que eles cobram de você cartelas aí maiores, tá? Qual o total de combinações eu tenho na Mega Sena? Então, qual o total? Se você pegar uma cartelinha na lotérica, você vai ver que a sua chance de ganhar é 1 em 50 milhões, tá? E uns quebrado. 50 milhões, 760 mil. Agora eu esqueci o restinho, né? Aproximadamente 50 milhões, tá? Depois nós vamos fazer essa conta aqui. Então é isso, né? É uma difícil contagem. Não é tão simples, né? Eu tenho que usar combinação, né? Tá bom, mas essa ideia de combinatória. Eu posso utilizar a análise combinatória para calcular quantas placas o Detran pode lançar, emplacar, né, carros, quantos celulares as empresas podem lançar, quantos números, né, quantas linhas, quantos telefones fixos, senhas, tem um cofre que tem 4 dígitos de senha, qual o total de senhas que eu tenho nesse cofre. Todos esses eventos, todas essas situações aí entra a análise combinatória, tá? Ela conta esses conjuntos, tá? Ou subconjuntos de um conjunto. É isso que a análise combinatória faz também, tá? Então vamos à principal definição aqui de análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, tá?
Então, esse é o princípio fundamental da contagem. Então, vamos enunciar ele aqui. Nós vamos fazer aqui duas partes, tá? Parte A e parte B. Parte A. São dois problemas diferentes. Esses problemas, cada um deles tem a aplicação para eles, tá? Pretendemos, a parte A, a primeira parte aqui. Vamos lá. Vou voltar aqui minha caneta. Aí. Parte A. Pretendemos fazer uma viagem saindo da cidade X, passando por Y e chegando na cidade Z, conforme o desenho abaixo. Então, ó, eu venho, tem essas duas estradas aqui, vou sair de X, vou escolher uma das duas estradas, passo por Y, depois de Y eu vou para Z. Quantas formas diferentes eu posso fazer? Quantas formas diferentes podemos fazer esta viagem, tá? Então, eu posso utilizar, esse é o princípio fundamental, parte A. Então, como é que eu posso fazer aqui? Vamos escrever, então, né? Ou seja, o conjunto A1, A2. São as rodovias entre X e Y. E o conjunto B, as rodovias entre Y e Z. Voltando ao desenho, tá vendo aqui? Conjunto A, conjunto B. Tá. Agora nós vamos escrever de quantas formas. Então, ó, aqui, passando por A1, ó, vem aqui A1, depois por B1, eu chego, né? Então, um dos trajetos aqui, A1, B1. E assim eu vou, né? A1, B2, A1, B3, né? Então vamos escrever aqui todos. Vou colocar aqui para vocês, então. A1, B1, A1, B2, A1, B3, né? Passando por A1 primeiro. Depois, começando aqui por A2, ó, A2, B1, A2, B2 e A2, B3, tá? Então tá aí. Todos, tá? Quantas possibilidades, então, eu tenho? Quantos caminhos? Contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Posso contar, então, de outra forma, né? Posso pegar aqui, ó. Entre o x e y eu tenho 2. Aqui eu tenho o quê? 3. Daí eu multiplico, tá? É isso que eu fiz aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Tá? 6 possibilidades, 6 caminhos diferentes. Em geral, se a gente tem aqui, ó, generalizando, né, ao invés de duas, né, a gente tinha 1 e A2, né? Agora eu vou generalizar para R rodovias. E o B, S rodovias, tá? Então tem uma quantidade aqui no A, uma quantidade no B. De quantas formas você vai poder fazer essa viagem? Basta você multiplicar o R vezes o S, tá? Então, essa é a ideia. Pode também escrito, né? Se diferente for de outra forma diferente, você pode escrever assim. Se eu tiver eventos sucessivos, o que eu posso fazer com esses eventos sucessivos? Eu pego a quantidade de cada evento e multiplico. Tá? Daí o nome de princípio multiplicativo também. Esse é um dos nomes. Ou princípio fundamental da contagem. Tem eu separei a parte B, ele é bem parecido com essa parte, porém tem um pequeno detalhezinho aqui diferente. Tá? Então, ó, pretendemos fazer outra viagem, saindo da cidade I até a cidade J. E depois vamos retornar para a cidade para I. Então a gente vai viajar para um local e vai voltar. Essa é a ideia, tá? Só que eu não posso utilizar a mesma rodovia da ida, sem utilizar a mesma rodovia, tá? De quantas formas diferentes podemos fazer essa viagem? Vamos lá. Então nós vamos sair aqui, né? Posso pegar o A1, mas depois eu tenho que escolher ou o A2, ou o A3, ou o A4 para voltar. Não posso retornar pela mesma estrada, tá? Então esse caracteriza o problema parte B. Diversas situações de contagem vão estar representadas por essa ideia aqui, tá? Se eu puder, imagine aqui, né? Suponho que eu posso voltar pela mesma estrada. Então a conta seria fácil. A ida você teria 4 possibilidades e a volta 4 possibilidades também, multiplicando, daria 16 possibilidades, tá? Então você multiplica aqui a quantidade, né? Agora, se eu tenho 4 para ir, não posso voltar pela mesma, sobra 3. Então essa conta agora não é 16, né? Passa a ser quanto? 12. Essa é a ideia, tá? Então esse é o princípio fundamental da contagem, parte B. Então você tem aqui as rodovias, né, de A1 até A4. Essas aqui é entre o I e o J, né? Perdão. C, o conjunto é a resposta do problema. Então eu vou enumerar aqui quem que é o C. A1, A2, A1, A3, A1, A4. A1, A1 não pode, tá? A1 com A1 aqui
Não pode, tá? Não posso voltar pela mesma estrada que eu fui, tá? Da ida. É estrada diferente. O que mais? A2, A1, A2, A3, A2, A4. A3, A1, A3, A2, A3, A4. E A4, A1, A4, A2, A4, A3. Quanto? 3 vezes 4, 12, tá? Aquela conta que a gente tinha feito aqui. Né? Ou 4 vezes 3, 4 para a ida, 3 para a volta. Dá 12. Tá? Então, esse é a parte, princípio fundamental da contagem, parte B. Aqui é a generalização dele, né? Então, se eu tiver N estradas, como é que a gente faz essa conta? Essa viagem, eu vou multiplicar em N vezes N menos 1. Por que N menos 1? Porque eu vou tirar uma estrada, porque eu não posso voltar por essa estrada, tá? Então, esse produto representa a minha contagem aqui, a quantidade de viagens aí, de formas, né? Quantidade de formas diferentes. Eu posso fazer essa viagem, tá? Tá bom. Vamos fazer um probleminha aí. Alguns problemas aí da ESAF, NCE e ESAF. ESAF nem Escola de Administração Fazendária, né? Não faz mais provas, né? Uma pena, né? Uma excelente banca, é uma das melhores. A gente tem muito exercício bom que podemos trabalhar aí o raciocínio e eles aumentam muito a nossa capacidade de compreensão do conteúdo. Então, esse primeiro problema aqui, em uma certa localidade, os números de telefone que começam por 0 ou 1 são de serviço. Os que começam por 8 ou 9 são móveis, celulares. Todos os números de telefone da localidade na qual existem 850 mil telefones residenciais fixos têm a mesma quantidade de algarismos. O número mínimo de algarismos que cada telefone deve ter nessa localidade vem as opções aqui para mim, 10, 9, 8, 7, 6. Vou retirar as informações importantes aqui desse problema. Telefones que começam por 0 ou 1 são de serviço. 8 ou 9 são de celulares. 850 mil são residenciais fixos, tá? Então vamos pensar nesse problema, né? Quantos algarismos aí eu tenho que ter? Começa por 0 ou 1. Isso aqui não vai definir o número de algarismos. Esse aqui também não. Começa com 8 e 9. 850 mil são residenciais fixos. Opa! Então, eu tenho que ter... Vamos pensar em 6 dígitos aqui, né? Vamos ver se cabe, né? Então vamos lá. Todos os telefones têm a mesma quantidade de algarismos, tá? Então vamos ver se cabe aqui. Número mínimo de algarismos Vamos começar com 6, tá? Porque aqui tem 6. 6 dígitos, né? Vamos ver se dá certo. Os algarismos são de 0 a 9, tá? Porém, 0 ou 1 de serviço eu não posso utilizar aqui, né? Eu vou comparar a observação para mim até agora mais importante para determinar a quantidade a essa aqui. Porque as outras estão falando só do início, né? Vou utilizar elas também, né? Então, por isso que eu comecei aqui com 6, né? Para pensar. 0 ou 1 não posso colocar aqui no início, nem 8 ou 9, tá? O que sobrou aí? 6 números. Então, até apaguei eles aqui, né? Tirar aqui, pronto. Apaguei eles, sobraram 6 opções aqui. Já nessas outras casas aqui, não tem restrição nenhuma. Todas elas vão ser o quê? 10, né? 10 números, tá? Inclusive os números que eu tirei aqui, o problema é só onde começa, no início, né? Aí, 10, 10, 10, 10, tá? 600 mil. É o máximo que eu consigo atender. Então, 6 casas não servem para mim, né? Então, eu consigo atender aqui 600 mil telefones fixos, tá? Então, esses casos aqui, os 6 casas não servem. Vou adicionar mais uma casa. Adicionando mais uma casa, a conta vai para 6 milhões. 850 mil cabe em 6 milhões, tá? Então, se eu tenho 850 mil telefones fixos, eu consigo, com essa numeração, atender esses telefones. E utilizar essa ideia dos números 0, 1, né? Aqui no primeiro seria ou 0, ou 1, ou 8, ou 9. São os números que eu vou colocar aqui, tá? E aí eu consigo atender. Isso são os de serviço celular. Tirando esses, então consigo atender perfeitamente essa ideia aqui. A resposta, letra D, com 7 algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos, atende bem essas características aí. Outro problema, tá? Então o anterior está aqui, a letra D, tá? 7 algarismos. Mais um problema, tá? O problema caiu no TCU. Quem elaborou na época foi a ESAF há bastante tempo, né? 99. A senha para um programa de computador consiste em uma sequência, né? Letra, letra, número, 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 né? Aqui ele fala, ó, L representa letra. O alfabeto tem 26 letras. Foi, né? Camarada aqui, para você ficar contando, né?
N é um algarismo de 0 a 9. Tanto letras como algarismos podem ou não ser repetidos. Mas é essencial que as letras sejam introduzidas em primeiro lugar. Tá? Antes... Então é dessa ordem aqui, né? Letra, letra, número, número. Tá? Sabendo que o programa não faz distinção letra maiúscula e minúscula, o número total de diferentes senhas é. Se diferenciasse letra maiúscula e minúscula, eu tinha para cada letra, eu tinha que dobrar aqui, né? Tá? Teria um outro tipo de contagem, né? Ao invés de 26, eu teria 52 possibilidades. Teria que fazer o dobro, tá? Tudo bem, não faz distinção, então não preciso, né? Então aqui eu vou pensar, né? Vamos pensar nesse problema aqui. Letra, letra, número, 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 né? Então, para cada letra, 26 possibilidades. Para cada número, 10. Resultado, 26 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Letra B de bola, bem simples, né? Então, veja bem, observe que eu posso repetir a letra, né? Não falou nada sobre repetição, né? Por isso que aqui é 26 e aqui é 26 também. Tá certo? Suponha que eu não posso repetir, aí teria que ser 26, essa letra eu não posso repetir, passaria a ser 25, né? E o número é a mesma coisa. Se eu não puder repetir número, aí o primeiro número eu considero como 10 possibilidades. Né? Das 10 eu escolho uma, coloco aqui. Depois eu passo a ter 9 opções, das 9 eu vou ter que escolher uma e colocar aqui, então eu marco 10, 9, 8 e assim vai. Tá? Que aí ela entra naquela ideia do princípio fundamental da contagem, parte B. Não sei se alguém percebeu aí, né? Vou fazer um exemplo ainda sobre ele. Então a resposta aqui, a gente concluiu, é a letra B de bola. Bem simples, né? Utilizei o princípio multiplicativo. Tá? Vou fazer do CESP. O CESP mudou também, agora é Sebrasp. Sebrasp. A turma da Universidade de Brasília, né, conheci muito professor que participa dessa prova aqui. Eu fiz mestrado em Brasília, conheço uma galera lá, conheço uma turma. Inclusive o diretor lá foi meu professor. Né, hoje ele está no MEC, inclusive ele está cuidando das provas do Enem, tá? O professor Mauro Rabelo, excelente profissional. Então está em boas mãos. Hoje ele é o secretário, né? Estou falando que dia que é hoje. Dia 6 de setembro de 2022. Então hoje ele está como secretário na pasta do MEC, cuida do Enem. Está em boas mãos. Tá? Boa sorte aí, professor. Então aqui, ó, em cada um dos itens subsequentes é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Então, é a característica dessas provas aqui do CESP, o Sebrasp agora, né, entrou o BRA, né, será que é Brasil? Então, cada item você vai julgar se é certo ou errado, tá? É isso que está falando aqui, ó. Em cada um dos itens é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Então você vai julgar ela, certo ou errado, tá? Verdadeiro ou falso. Uma concessionária oferece aos clientes as seguintes opções para aquisição de veículo. 4 cores externas, 4 cores internas, 4 ou 5 marchas, com ou sem ar-condicionado, com ou sem direção hidráulica, com ou sem vidros e travas elétricas. Desse modo, são, no máximo, 128 as opções distintas para a escolha de um veículo. Vou fazer essa conta para ver se é isso mesmo. Bom, eu peguei aqui o resumo, né? Quais são as opções oferecidas aí pela concessionária. Você tem as opções aí. Vamos contar? 4 cores externas, 4 cores internas, opções de marcha, 2 opções eu tenho. De ar-condicionado, direção hidráulica com ou sem, vidros com ou sem, travas elétricas e vidros elétricos. Total, dá 2 elevado a 8. Ó, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, aqui também, ó, 2 ao quadrado. Então eu já tenho 2 mais 2, 4. 5, 6, 7, 8. Então, ao multiplicar todo mundo aqui, eu vou chegar em 2 elevado a 8. O que é 2 elevado a 8? Bom, 2 elevado a 4 é 16. Que é aqui, ó, 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 16 é 256, tá? Fazendo essa conta aqui, tá bom? Desse modo, são no máximo 256 as opções distintas. Então, vamos lá para qual que era a conclusão. Que era no máximo 128, né? Então, parece que esse item é o quê? É errado. Vamos voltar lá para você ver. Ó. No máximo
128, tá? Então, realmente aí, esse item está errado. Bom, para quem gosta de verdadeiro ou falso, deixa eu voltar lá. Vai colocar que esse item é falso. Tá bom? Os ramais, agora o item 2, né? Outro problema, tá? Então, cada item é um problema diferente. Os ramais de telefone em uma repartição tem 4 dígitos, formatados com os algarismos de 0 a 9. Se esses números possuem pelo menos um dígito repetido, então a quantidade de números de ramais que é possível formar é superior a 4.000. Então vamos pensar aqui, quantidade de ramais de telefone, 4 dígitos, com os algarismos de 0 a 9, possui um dígito repetido. A estratégia vai ser o seguinte, eu vou calcular o total de ramais e vou diminuir dos ramais com números distintos, sem repetição. Tá? Números distintos são números diferentes, tá? Todos os números diferentes. Quando eu diminuo, né, o total dos números que são diferentes, pelo menos 2 se repetem. Tá? É isso que ele quer. Tá bom? Ele tem possui pelo menos um dígito repetido. Total de ramais, é só multiplicar aqui 10 vezes 10, né? Então, esse é o total. Ramais com números distintos. O total aqui, multiplicando dá 10.000. Com números distintos, eu tenho 10 opções para a primeira. Na segunda, como eu coloquei um número aqui, por exemplo, 2, eu não posso repetir ele aqui, né? Então eu tenho que diminuir o número que eu coloquei, que sobra 9. E assim eu não posso repetir esses 2 números aqui. Sobra 8. 8 números. Tem 8 possibilidades. Dessas 8 eu vou escolher uma e colocar aqui. Aí sobra 7 possibilidades. Desses 7 eu vou escolher uma e colocar aqui. Assim que funciona, né? Quanto que dá? Isso tem que fazer esse produto aqui, né? Eu já fiz a conta. Dá 5.040. Diminuindo, aqui dá quase 5.000, né? Dá 4.960. Esse é o total aí que a gente encontrou. Vamos lá para a resposta. Afirmação. A quantidade dos números de ramais que é possível formar é superior a 4.000. É verdade. É 4.960. Então, esse item 2 aí é correto. Tá? Então, tá bom. Assim, a gente finaliza aqui essa primeira parte de contagem de análise combinatória. Nas próximas aulas a gente vai fazer bastante problema e essa aqui é a base para você entender a análise combinatória, para você desenvolver o seu raciocínio, entender o que é um arranjo, entender o que é uma combinação, o que é uma permutação. Tá? Todos esses conceitos são baseados em cima do princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Tá? E é isso, até a próxima aula.